assim, esses traços, para eles ficarem realmente no recurso, você vai ter que se olhar no espelho e tentar se entender. O que está acontecendo comigo? Se você não conseguir fazer esse movimento sozinha, esse movimento de não sim, eu não consigo me enxergar completamente, não consigo entender o que está acontecendo comigo. Aí você pode procurar uma ajuda terapêutica. Ah, mas tem aquela questão que as pessoas... eu não vou procurar terapia porque eu vou ter que abrir a minha vida para alguém. Eu acho que terapia... são pessoas que já estão, né, biroleibe das ideias. Então, assim, cara, se todo mundo fizesse terapia, o nosso mundo era muito melhor. Eu não falo isso só porque eu sou terapeuta. Eu tô falando isso porque, de verdade, a maioria das pessoas estão doentes. Todo mundo tem trauma, todo mundo tem questões pra resolver, tá? Todo mundo, não tem uma pessoa que não tem uma questão pra resolver. Só que tem pessoas que mostram mais, tem pessoas que escondem mais. E aí fica todo mundo andando na vida com uma ferida na mão que nunca cura. Aí só coloca uma luva pra esconder. E aí fica andando na vida e vem um, bate na mão dela, ai, doeu. Mas a pessoa nem sabia que tinha uma ferida ali. Então, assim, se tu tá com uma luva na mão, como é que a pessoa vai enxergar a tua ferida? E as pessoas vão bater na tua ferida. Então, assim, todos os dias vai aparecer pessoas que vão tocar nas nossas feridas. Que vão falar coisas pra gente que não é legal. Que vão tratar a gente de uma maneira que tu acha que tu não merece ser tratado. Todos os dias tu vai conhecer uma pessoa, ou de tempos em tempos tu vai conhecer uma pessoa que vai fazer dores virem à tona. Que vai fazer tu se conectar com alguma dor da sua vida, com alguma coisa que você tem pra resolver. E não tem como controlar isso. Você só vai conseguir amenizar se terapizando. Você vai conseguir amenizar indo procurar ajuda. Então, quer dizer, se eu for procurar ajuda pra me entender, pra que eu possa me equilibrar, então eu vou estar tratando essa ferida da minha mão. E aí, quando alguém bater na minha mão, ela já vai estar curada. Ela já vai estar sanada. Talvez ela não fique curada completamente, porque a marca vai ficar ali pra sempre. Então, mas eu vou conseguir saber lidar com isso da melhor forma possível. Vocês entendem? Então, existe cura para essas dores dos traços? Não, não existe cura. Não existe cura para uma dor base. Não existe cura. Né? Nós somos seres humanos, nós fomos formados, nós temos essas memórias e essas dores desde muito cedo, desde quando a gente estava na barriga da nossa mãe. Então não tem como a gente se curar, mas a gente tem ferramentas e estratégias para a gente saber conviver com essas dores da melhor forma possível. Primeira coisa, entendendo como foi que essa dor foi criada em mim. E saber que essa dor eu só tenho porque eu interpretei uma coisa que eu nem tinha idade suficiente para entender o que realmente estava acontecendo e eu interpretei mal uma situação. Ou seja, eu não tinha capacidade de interpretar coerentemente uma situação porque eu estava na barriga da minha mãe, ou porque eu estava na fase de amamentação, ou porque eu ainda estava aprendendo a andar, ou porque eu estava desfraldando, ou porque eu estava começando a entender que o mundo existe em pares. Eu não tinha idade suficiente para entender e interpretar fatos. Então, eu interpretei de uma forma e essa dor ficou ali. Eu entendendo isso, eu já fico assim, cara, então, os meus pais, não é culpa dos meus pais. Não é culpa de ninguém. Mesmo que eu tivesse pais muito bons, de alguma forma eu ia interpretar alguma coisa errada porque eu era uma criança. Eu não tinha maturidade suficiente para entender as coisas. Entende? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender que a gente interpretou errado. A segunda coisa que a gente tem que entender é que os nossos pais, eles deram tudo o que eles podiam pra gente. E muito provavelmente eles deram pra gente muito mais do que eles receberam. Ah, mas tudo que meu pai me deu foi sumir. Foi o máximo que ele conseguiu. Porque a gente não tá passando a mão na irresponsabilidade dos outros, mas tem pessoas que não nasceram pra ser pai. Tem pessoas que não nasceram pra ser mãe. Tem pessoas que não nasceram pra se comprometer. Tem pessoas que foram tão machucadas na vida que elas não têm emocional pra ter família. Elas não têm estrutura pra ter família. E essas pessoas estão aí caminhando na vida, colocando filhos no mundo. Às vezes por um acidente, às vezes pra sei lá o quê. Entende? Então, assim, todo mundo tem uma história. Não dá. Se a gente for procurar o primeiro culpado, a primeira pessoa que errou na criação dos filhos, a gente vai longe. Porque todo mundo erra, todo mundo faz errado. Ninguém nasceu com diploma de psicologia para ser pai e mãe. A gente tá por aí, todo mundo com as suas feridas abertas, todo mundo tá andando por aí com seus traumas, tentando esconder, ou tentando mascarar, tentando ser perfeito, ou se vitimizando, culpando todo mundo. Tá todo mundo andando com dores, mas ninguém quer se tratar. É isso que eu acho mais interessante. Tá todo mundo vindo de um lado disfuncional, todo mundo tem trauma, mas parece que ninguém quer se curar, ninguém quer se tratar. Porque, na verdade, não existe cura, mas existe tratamento. Existe você saber se equilibrar de novo, tá? Você, querendo ou não, com dor ou não, você vai ter que aprender a se equilibrar. Então, essa cura, ela não existe. Mas você vai ter ferramentas suficientes para quando essa dor voltar, ela não ser tão intensa como antes. Se alguém tocar na minha ferida, vai doer um pouquinho, mas não vai doer mais como antes. E cada ano que passa, vai doer menos.
Entende? É como se eu estivesse num luto e hoje eu perdi a minha mãe. Daqui a um ano eu vou sentir a dor, mas daqui a 10 anos a dor vai estar amenizada. Daqui a 3 anos, daqui a 10 anos. Então, cada ano que passa, eu nunca vou me esquecer da minha mãe. Eu sempre vou amar minha mãe, sempre vou sentir a perda dela. Mas a dor, ela vai se amenizando. É a mesma coisa com nossos traumas. É a mesma coisa. A gente só vai aprendendo a lidar com eles e se equilibrando. Como? Olhando pro outro e sabendo que ele também tem dores como eu tenho. Ele tem questões pra cuidar que eu também tenho. E aí, eu já não julgo mais o outro pelo que ele tá fazendo. Porque eu também tenho. Né? Então, assim, a gente vai se melhorando, a gente vai entendendo que a gente não tem que mudar o outro, a gente tem que se melhorar e a gente tem que mudar nós. A única pessoa que eu posso mudar no mundo sou eu. Eu não tenho capacidade de mudar meu marido, eu não tenho capacidade de mudar minha filha, eu não tenho capacidade de mudar ninguém. A única pessoa que eu sou responsável, eu sou capaz de tratar e de mudar sou eu. Sou eu mesma. Ah, mas eu tô num relacionamento que eu não gosto do que a pessoa tá me trazendo. Se você não gosta, você vai sair desse relacionamento, você vai se tratar pra você atrair uma pessoa numa frequência melhor. Porque se você atraiu aquela pessoa que você não gostou, foi porque você tava numa frequência horrível e você atraiu aquela pessoa pra sua vida. Porque quem chamou aquela pessoa pra sua vida foi você. Ela não apareceu lá porque tu é o alecrim dourado e ela veio pra destruir a tua vida. Não, você chamou aquela pessoa. A sua energia, o seu não se tratar, você não se tratou como você deveria se tratar. Você não se conhece o bastante. Você tá numa frequência baixa, você tem crenças limitantes, você tem muitas dores, você não sabe quais são os seus traços, quais traços estão na dor. Você não sabe. Aí você fica numa frequência de vitimismo ou numa frequência, todo mundo que eu me relaciono me trai. Você vem numa frequência, numas dores, e você só vai atrair gente bosta pra sua vida, porque você tá numa energia muito ruim. Você tá numa dinâmica psicológica muito ruim, que você precisa entrar em contato e resolver. Entende? Então, assim, se você conseguir resolver essas questões, se você conseguir se equilibrar, logicamente, a tua frequência vai aumentar. E quanto mais eu me curar, mais pessoas curadas eu vou atrair. Então, quanto mais eu trabalhar em mim, quanto mais eu trabalhar na minha mudança de visão, na minha mudança de mente, na minha mudança das coisas que eu coloco pra fora na boca. Será que a minha boca serve pra quê? Pra espraguejar? A minha boca serve pra falar palavras de maldição, pra falar coisas ruins. Pra que serve a minha boca? Pra que serve o meu olhar? Como que eu tô olhando pra vida? Será que eu tô olhando pra vida de uma forma positiva? Será que eu tô olhando pra vida de uma forma negativa? Será que eu olho pras pessoas, eu só enxergo gente ruim? Por que eu olho pra vida e eu só tô enxergando gente ruim? As pessoas só estão me mostrando o que tá dentro de mim. Então, eu acho que eu sou uma pessoa ruim, por isso que eu olho pra fora e eu vejo que, não, o mundo tá horrível, o mundo tá péssimo, as pessoas estão péssimas. Mas por que você tem esse olhar pro mundo? Porque você aprendeu assim, você tem crenças de que o mundo não presta, de que ninguém presta, de que o mundo é ruim. É o seu olhar, é a sua lente para a vida. E isso tem uma frequência. Você não confia em si mesmo e você acha que todo mundo vai te enganar. Mas você tá se enganando, você tá mentindo para si mesma, você tá se culpando, você tá fazendo tudo. O outro, o mundo, o universo, ele só vai te mostrar aquilo que você faz consigo mesma. Não tem como ser de outra forma, né? Então, assim, eu não posso me curar completamente, mas eu posso saber como me equilibrar na vida e saber levar tudo isso da melhor forma possível. A primeira coisa que você tem que saber é que você interpretou errado. Segunda coisa, que os seus pais não têm culpa do que eles fizeram. Você tem que tirar eles do pedestal, olhar para eles de uma forma humanizada, que eles fizeram tudo o que eles tinham capacidade de fazer, e humanizar os seus pais. Depois de humanizar os seus pais, você tem que se perdoar e perdoar também. Para que você vá para a vida, para que você olhe para a vida de uma outra forma e não fique o tempo todo olhando para a vida como se a vida te devesse alguma coisa. Porque você se sente injustiçada, porque você não teve o que você queria, porque não te trataram da forma que você merecia, porque você não recebeu o amor que você queria receber, do jeito que você queria receber, da forma que você queria, porque você não fizeram para você aquilo que você achou ou você acha que deveria ter recebido, porque isso, sabe? E isso não vai mudar nada. Você vai olhar para a vida como se a vida te devesse alguma coisa. Então você vai olhar para a vida me deve. Como que tu vai receber da vida se tu acha que ela tá te devendo? Então a vida só vai te dar aquilo que tu tá sentindo. Entende? Então, assim, não tem como a gente olhar pra vida pedindo pra ela um recibo emocional. Não tem como, não tem. Né? Não tem como eu olhar pra pessoa e dizer assim, nossa, eu te dei tudo de mim, tudo que você me deu em troca foi me trair, né? Então, meu filho, eu te criei a vida inteira e agora você não consegue, você não pode me sustentar, não pode cuidar de mim, recibo emocional, né? Então, assim, na vida, todo mundo é ruim, ninguém presta, as pessoas são ruins. Recibo emocional, tá cobrando da vida, achando que a vida é injusta. Enquanto você ficar nessa dinâmica de achar que a vida é injusta, de que a vida te deve alguma coisa, ou seus pais, ou a vida, ou seja lá quem for te deve alguma coisa, você sempre vai ficar parado, estagnado, você nunca vai conseguir ir além.
Você não vai conseguir ir além. E você sempre vai fazer as coisas sempre ali cobrando. Olha, eu tô fazendo, mas eu quero aquilo que é meu, porque foi injusto aquilo ali. E aí você vai começar a procurar na sua vida pessoas que supram isso pra você. Então, quando você arranjar um namorado, um marido, você tiver uma família, você vai querer que seu marido te dê aquilo que a tua mãe não te deu, te dê aquilo que o teu pai não conseguiu te dar. E aí, se ele não der conta disso, ele também não vai servir pra você. Então, assim, a gente quer muito que o outro mude, que o outro faça, que o outro dê o jeito, mas a gente não quer olhar pra gente, a gente não quer fazer esse movimento de mudança nosso. A gente quer que o outro faça, que o outro mude, que o outro dê o jeito, mas a gente olha, não, eu sou a letra em dourado, eu sou perfeita, eu não tenho nada pra mudar, sempre é o outro que não presta, é o outro que não é organizado, é o outro que não sabe fazer nada, é o outro que é lento, é o outro que é ansioso, é o outro que não quer nada com nada, o outro que é paradão, o outro não. Tudo é o outro, menos você. Tudo é o outro, menos você. Você não consegue se enxergar. Você está projetando o tempo inteiro no outro. Então, como que você vai se curar dessa forma? Então, se você estiver numa dinâmica onde você só enxerga o que o outro está fazendo e você sempre quer que o outro mude e você não, porque você acha que você é perfeita ou que você faz as coisas certas, você está só se enganando. Porque você nunca vai ter capacidade de mudar ninguém. Você só pode mudar a si mesma. Então, se as pessoas que estão se apresentando para você não estão do seu agrado, você tem que começar a olhar para você e dizer: por que eu tô traindo esse tipo de gente para minha vida? O que tem em mim que eu preciso mudar para que eu não atraia mais esse tipo de pessoa para minha vida? Então, se a minha vida não tá conforme aquilo que eu planejei pra mim, ou como eu projetei na minha mente, como, sabe, a vida não tá como eu queria. Como que eu me transformo? Como que eu mudo? Como que eu faço? Como que eu sabe? Como que eu estudo, me transformo, me terapizo, faço alguma coisa aqui dentro por mim, pra que eu, enfim, me coloque no local, no lugar ao qual eu me vejo realmente, o que realmente um lugar onde eu quero ficar. Entende o que eu tô falando? Então, assim, eu consigo fazer essa mudança somente em mim, não no outro. Então, assim, não existe essa cura. Existe um trabalhar interno. Como dizia Carl Jung, a cura do si mesmo, ela sempre vai ficar ali. A gente vai passar a vida inteira se curando de alguma coisa, tá? Então, é a cura, ele falava muito sobre a cura do si mesmo. A cura, a nossa autocura. A gente vai fazer essa busca, essa jornada a vida toda. Talvez agora, nesse momento, você tenha que buscar um pouco mais. Você vai sofrer um pouco mais. Porque assim, por exemplo, eu tenho 36 anos. Eu comecei a minha jornada de autoconhecimento, eu tinha uns 27, 28 anos, por aí. Eu tenho 36. Aí, eu só comecei realmente a fundo, que eu realmente parei tudo pra mergulhar nisso, foi quando eu tinha 30 anos, 31 para 32 anos. Tá? 31 para 32 anos, que eu realmente mergulhei fundo, porque a minha vida tava um caos. Aí, o que acontece? Como que eu vou ter, eu vou ter, assim, é muita inocência minha achar que eu posso lutar em um ano de autoconhecimento, em um ano de terapia, eu vou lutar contra 30 e poucos anos fazendo tudo errado. Ó, eu passei 32 anos me vitimizando. Passei 32 anos da minha vida criticando os outros. Passei 32 anos insegura. 32 anos achando que o mundo me devia as coisas. 32 anos agindo de uma forma. Então, eu tenho há 32 anos uma dinâmica doentia. Como que em um ano eu vou conseguir mudar completamente a minha visão e a minha dinâmica? É impossível, não tem como. Você pode comprar o curso que você quiser na internet que te promete que a tua vida vai melhorar em um ano, que você em um ano vai estar curada de todas as suas dores, de todo. Não existe isso, não existe isso. Isso não existe. Em um ano você não vai estar curado. Não tem como lutar contra, sei lá, 30 e poucos anos numa dinâmica doentia e em um ano você vai se curar. Não tem como. Então essa cura, ela tem que ser aos poucos. Quem procura mudanças fast food se frustra. Aí depois culpa o fulano que você comprou o curso dele. Você comprou o curso do fulano que disse que você ia mudar em 2 meses, em um ano. E aí você entendeu intelectualmente tudo que você precisa fazer, mas você não consegue colocar aquilo em prática na sua vida. E aí como que você vai fazer essa mudança? E aí você, às vezes, coloca algumas coisas em prática na sua vida, mas você quer ver resultado logo. Ou você começa a se transformar numa pessoa, você pensa assim, eu tô curada, eu tô bem. Cara, o inconsciente tá rindo da tua cara. Vamos supor que tu tá 30 e poucos anos da tua vida se vitimizando. E achando que o mundo te deve alguma coisa. E aí tu decide que tu quer se terapizar, que tu quer ficar melhor. Aí você vai pra terapia, aí você vai conversar, aí você vira uma chave. Nossa, então eu sou responsável por tudo que aconteceu na minha vida. Aí você anda na vida, cara, eu não culpo mais ninguém, eu não sou mais vítima do mundo, tá tudo bem, já perdoei todo mundo. A minha vida agora é outra. Nossa, eu comprei um curso, eu fiz um não sei o que com alguém, eu fiz uma terapia com o fulano, com a fulana, e a minha vida mudou, e você acha que a sua vida mudou. Aí tu tá 32 anos se vitimizando. Aí tu vai em uma sessão de terapia. Tu já acha que tu tá curado, porque tu entendeu uma informação
intelectualmente e tu já acha que tu mudou. Aquela coisa que tu entendeu intelectualmente, ela tem que descer pro teu inconsciente, porque é ele que comanda a tua vida. Aí o teu inconsciente olha pra ti e diz assim, ó lá o retardado, achando que tá curado. Vou já jogar um negócio pra ele saber se ele tá curado mesmo ou não. Aí o teu inconsciente vai lá e traz uma pessoa pra tua vida que vai te ferrar de novo. Vai roubar alguma coisa tua, vai fazer mal pra ti. Aí tu vai olhar pra aquilo ali, égua, de novo isso acontecendo na minha vida? Aí, égua, não adianta. Aquele curso não foi bom, não me curei como eu deveria. Aí tu começa a ficar frustrado. Aí tu acha que a terapia não tem jeito. Tu acha que não é a terapia que tu precisa fazer algum ritual, alguma macumba, alguma coisa, porque não é possível, porque tu não muda. Porque, não, mas eu já tô fazendo terapia, mas a minha vida não muda. Porque você acha que 2, 3 sessões vai mudar a sua vida. Só que não tem como 1, 3 sessões brigar contra 32 anos de dinâmica disfuncional. Você vai cair, você vai levantar, você vai se frustrar, você vai levantar. O processo terapêutico, ele é uma montanha russa. Tem dias que você vai estar super bem, tem dias que você vai estar super mal. Tem dias que você vai achar que você vai conquistar o mundo, tem dias que tu vai achar que tu não consegue nem chegar no banheiro da tua casa. O processo terapêutico, ele é lento, mas ele vale a pena. Quando você tem consistência, quando você tem consciência que não é só uma consulta, é um processo. E cada pessoa tem o seu processo. Não tem como a gente fazer nada fast food. Até tem como você dar ferramentas para algumas pessoas e elas podem realmente virar uma chave bem legal e mudar a vida delas. Só que elas também vão ter um processo. Até aquilo descer pro inconsciente delas vai demorar um tempo. Então elas vão ficar ali bambeando, mas uma hora vai dar certo. Então, assim como há uns anos atrás a minha vida estava um caos, e quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento, eu me frustrei muito, eu chorei muito, eu achei que não ia dar certo, eu achei que eu nunca ia mudar, que a minha vida nunca ia mudar, que nada ia sair do lugar, que eu não ia conseguir conquistar as coisas que eu tenho hoje, que eu não ia ter um relacionamento saudável, que eu não ia ter muitas coisas que eu tenho hoje, que eu sonhava, e hoje eu tenho. Porque a minha vida não mudava, porque a minha dinâmica não mudava, porque eu tava brigando contra a minha antiga dinâmica. E dá certo sim, com persistência. Se você for persistente, você consegue. Se você realmente persistir, você consegue. E você, depois de um tempo, vai ver que aos poucos você vai precisando cada vez menos. Talvez agora você precise um pouco mais para poder se conhecer, para poder ali se segurar, para você poder realmente se equilibrar. Depois você só vai precisar de acompanhamentos mensais, acompanhamentos quando acontecer alguma coisa em específico. É assim que acontece. Então, se você quiser fazer esse movimento com alguém, eu posso te ajudar, ou outros profissionais aí da área que você se identificar, que você olhar e dizer assim, eu me identifico mais com isso aqui, você vai lá e faça o seu processo e mude a sua vida, não queira mudar ninguém. Aí, tipo, você vai sair da minha live e vai dizer assim, nossa, tudo que ela tá falando é pro fulano, eu vou indicar pro fulano fazer. Não é pro fulano, porque se fosse pro fulano, fulano tava aqui. E só tem 2 pessoas aqui. Então, só tem 2 pessoas pra você, é pra você mesmo isso aqui. Entendeu? E eu não tô aqui me preocupando se tem 2, 3, 4, 5, 10 pessoas aqui. Porque depois eu vou deixar gravado, vai ficar aí. A pessoa que precisar ouvir aquilo que eu tô falando, essa pessoa vai ouvir. De alguma forma, em algum lugar, em algum tempo que eu não sei, essa pessoa vai ouvir. Então eu só tenho que me preocupar em dar a informação. Eu tô passando conhecimento. Então pegue esse conhecimento e transforme em autoconhecimento. Aplique esse conhecimento na sua vida. Não de uma forma fast food, mas de uma forma gradativa. Entendendo que vai ter momentos que você vai escorregar na banana, que você vai se frustrar, que você vai achar que você virou o Buda, que você virou Jesus Cristo, que você já tá iluminada, que você tá muito bem, e de repente você vai ver e se frustrar de novo, porque o teu inconsciente vai jogar coisas para que você, veja que você ainda não tá realmente curado. Até aquela informação descer pro teu inconsciente. Existe na neurociência existe uma questão de neuroplasticidade do cérebro. Essa neuroplasticidade do cérebro, ela fala sobre você ter constância em algum hábito. Por exemplo, o cérebro ele gasta muita energia para tentar tirar uma crença ou retirar algo que você já aprendeu. Né? Se você quer forçar o seu cérebro a desaprender uma coisa que você já passou anos para aprender, é muito desgastante. Então é muito mais fácil você querer aprender uma coisa nova ou ir por um outro caminho. É muito mais fácil do que você tentar tirar aquilo que você já sabe. Quebrar crenças, paradigmas e tudo mais. Então é melhor que você crie outro paradigma e outra crença. E aí, só que para você realmente criar outro paradigma e outra crença, você precisa ter constância. Você precisa ter constância para você criar outro caminho neuronal, para que você realmente consiga mudar a crença, de uma crença para outra. E isso é constância. A mesma coisa no processo terapêutico. Não tem como mudar o que aconteceu com você no passado. Não tem como você se curar da ferida, mas tem como você ressignificar o que aconteceu com você, criar um outro caminho e começar a viver mais saudavelmente por esse caminho, mais equilibrada, sentindo menos dor. E quando você sentir dor, você vai ter a ferramenta necessária para você se acolher e saber como lidar com a situação.
e ter responsabilidade para dizer, se isso aqui aconteceu na minha vida, é porque eu atraí. E ter responsabilidade. O que é responsabilidade? É você responder com habilidade ao que se apresenta na sua frente. Será que você tem habilidade para lidar com questões emocionais? Então, isso é responsabilidade, é você responder com habilidade a qualquer coisa que apareça na sua frente. Então, para você ter responsabilidade, você precisa ser adulto, porque só adulto tem ferramenta para saber lidar com os problemas do dia a dia. Criança não tem. Então, se você não consegue lidar com seus sentimentos, com coisas que acontecem na sua vida, é porque você está numa dinâmica infantil. Porque adulto tem responsabilidade. Ele responde com habilidade tudo que chega até ele. Então, é isso. Então, assim, depois dessa série que a gente teve aqui, para vocês se conhecerem, os 5 traços, vocês vão olhar toda a série de novo, se identificar nos traços, entender quais são os seus traços principais, saber qual deles você está na dor, qual deles você está no recurso. Depois que você fizer essa análise de você mesmo, você vai negociar com seus traços para que eles te deixem você conquistar coisas na vida. Você vai colocar eles no recurso, você não vai acabar com eles, você só vai saber lidar com eles. Então, como que você vai sair da procrastinação? Como que você vai conseguir uma coisa que você não consegue fazer? Como, né? Então, assim, se você não conseguir fazer isso sozinho, eu posso te ajudar. É só você me procurar no direct e pedir, bruxadela, me ajuda, me terapiza, pelo amor de... E aí eu posso te ajudar com essa questão dos teus traços, né? Se você quiser saber. E aí você vai procurar ou ajuda terapêutica, ou você vai ser o buscador, você vai começar a sua jornada de autoconhecimento. Se você quiser ter ferramentas para isso, você não tem dinheiro para pagar uma terapia, eu tenho um canal no WhatsApp que se chama Terapize-se e você pode ir para lá, porque lá eu dou ferramentas, eu dou dicas de profissionais que estão, né, nessa área. Eu coloco lá tudo que eu garimpei durante muitos anos no meu processo de autoconhecimento, eu coloco no meu canal. Eu também tenho um grupo fechado com algumas pessoas dentro da comunidade aqui do Casa Ninguém, que é uma comunidade minha e do meu marido que a gente fundou. A nossa empresa é o Casa Ninguém, a gente criou essa comunidade. Dentro dessa comunidade, a gente oferece alguns cursos e algumas coisas muito legais, como, por exemplo, escola de magia, escola de baralho cigano. A gente tem um grupo de terapia, que é o grupo que eu lidero, todo domingo, que é o grupo de terapia. A gente tem uma biblioteca com mais de 350 mil PDFs de assuntos que vocês podem imaginar, tem lá, de livros que vocês nem imaginam. A gente oferece muitas coisas dentro da comunidade. Inclusive essa questão terapêutica. Por quê? Porque a terapia, ela tem que andar de mão dada com a espiritualidade. Porque não adianta você ser uma pessoa espiritual e tá todo capenga por dentro emocionalmente, mentalmente. Como é que você vai ter uma vida espiritual plena se a sua vida emocional é uma bosta? Se o seu mental é confuso, como que você vai ter uma vida plena se você não consegue juntar o espiritual com a sua vida física? Se você não consegue se equilibrar humanamente falando, como que você vai querer que o espiritual faça tudo isso pra você? Você não quer ter trabalho nenhum. É como se você estivesse delegando uma responsabilidade que antes era dos seus pais, e você achar que os seus pais tinham que dar conta de você, agora você delega pra espiritualidade. Você acha que a espiritualidade, ela tem que dar o jeito dela de te segurar. E você não precisa fazer nada, porque o teu Exu vai trabalhar por ti, porque Deus vai trabalhar por ti, porque a tua deusa vai trabalhar por ti, e tu não precisa fazer nenhum movimento interno de mudança. E na Casa Ninguém, a gente acha que espiritualidade anda de mão dada com autoconhecimento. Então, seja qual for o caminho que você escolher para sua vida, você precisa de terapia, você precisa de autoconhecimento. Então, faça essa busca, seja um buscador. Então, a minha contribuição aqui no TikTok, no Instagram, no YouTube, na comunidade, aonde for, é justamente essa. É que eu e a Casa Ninguém, a gente quer um mundo com pessoas mais autoconfiantes, pessoas tratadas, pessoas curadas emocionalmente, pessoas equilibradas. A gente quer pessoas espirituais com a vida equilibrada. E é disso que o mundo precisa para que a gente aumente a nossa frequência. E aí a gente vai estar contribuindo para um universo melhor, uma vida melhor para todo mundo. E essa é a nossa contribuição, tá? Então, esse é o final da live. Obrigada a todo mundo que ficou aqui. Espero que vocês revejam. Espero que vocês peguem isso que eu falei e vocês levem pro coração, vocês pensem no que eu falei. Se vocês quiserem compartilhar com outras pessoas, eu vou deixar a live gravada no YouTube do Casa Ninguém e no vermelhinho do Casa Ninguém, vai já travar. Ou no do Bruxadela. Vou deixar gravado inteiro e vou fazer uns cortes e vou deixar aqui no TikTok mesmo, tá? Obrigada, gente, por ter ficado aqui. Se terapizem, se equilibrem. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.